Olá, meu irmão, minha irmã, shalom para você, cumprimento você com a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia, amém. Que Deus te abençoe, tá? Que o Espírito Santo seja na tua vida, que o Senhor Jesus, seja honrado e glorificado através do testemunho da sua vivência nessa terra. Você sabe o que Daniel fez quando soube que o rei Dario tinha assinado com seu anel assinado um decreto de pena de morte para quem fosse achado orando para outro Deus que não fosse o Deus deles, daquele reinado? Atitude de Daniel: continuou orando 3 vezes ao dia. Querido, atitude. Como nós nos posicionamos como homens de Deus, mulher de Deus, como povo do Senhor. Você, meu irmão, você que está me assistindo, me vendo, minha irmã, qual tem sido a sua atitude diante de uma notícia triste, ou quem sabe de um agradecimento a Deus, diante de uma situação, de uma mazela, de uma crise financeira, de um problema no casamento, quem sabe uma situação com o filho, com a filha. Quem sabe o médico falou que há uma doença aí, há uma doença que vai levar à morte. Qual tem sido a sua atitude diante de uma situação? Ou qual tem sido a sua atitude diante das bênçãos do Senhor na tua vida? Diante desse carro novo que Deus deu para você, qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua atitude diante do mover do Espírito Santo na tua vida? Qual tem sido a sua atitude? A atitude é como nós nos posicionamos diante de uma notícia boa, maravilhosa, o milagre do Senhor, ou algo negativo, ou algo ruim que está acontecendo, ou na vida de um parente, de um amigo, de um familiar, ou na vida financeira, no casamento, na área da saúde, na vida de um filho. Qual tem sido a sua atitude diante das bênçãos de Deus para a tua vida, diante das respostas de Deus para você? Ou você tem murmurado, você tem reclamado? Qual tem sido a sua atitude? A nossa palavra desses dias que nós estamos falando, no nosso relógio, na nossa madrugada com Deus, relógio de oração, qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a tua atitude? Quando nos cultos, nas reuniões na igreja que você vai, na tua vida financeira, qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido o seu comportamento? Daniel orava 3 vezes ao dia, pela manhã, meio-dia, 1 hora, ao entardecer. E os inimigos de Daniel ficaram revoltados, porque o rei constituiu aproximadamente 120 homens sobre o seu reinado. 3 iriam governar esses homens, iriam liderar esses homens, e Daniel se destacava. A palavra diz lá em Daniel 6, conta toda a história. Daniel se destacava. Eu quero que você leia todo o capítulo inteiro de Daniel 6. Você vai entender o que aconteceu ali. Os amigos de Daniel, entre aspas, tramaram a morte de Daniel, lançar ele numa cova onde tinha leões, porque eles invejavam Daniel, porque havia um outro espírito sobre a vida de Daniel, o espírito do Deus vivo. Há sobre a minha vida e há sobre a tua vida, há sobre as lideranças das igrejas cristãs evangélicas no Brasil. Nós não podemos aceitar situações que estão acontecendo sobre a nossa nação, a nossa terra, a nossa pátria. Qual deve ser a nossa atitude? Orar, jejuar, colocar esses homens, essas pessoas em oração, nos nossos joelhos, pela madrugada, 4ª vigília da noite, jejuar e não aceitar. O Brasil é uma terra rica, uma terra próspera, maravilhosa. Querido, qual foi a atitude de Daniel? Ele não mudou a sua vida de oração. Ele não parou de clamar, de orar, de interceder. Então eu quero nesta breve palavrinha deixar para você, Daniel 6. Leia todo o capítulo de Daniel 6. Leia ele ali, você vai entender o que aconteceu ali. A trama, a ação diabólica para matá-lo. Sabe o que aconteceu? Levaram Daniel, lançaram Daniel na cova dos leões. Quando Daniel soube desse decreto que o rei tinha elaborado, de quem fosse pego orando para um Deus que não fosse o Deus do reinado de Dario ali, que era pregado ali no reino de Dario, seria lançado na cova com os leões. A atitude de Daniel, ele continuou orando, como ele sempre fazia. Olha que maravilha, olha que segredo para mim e para você. Quer ser um cristão diferente? Quer ser fervoroso? Quer ser pentecostal? Quer ser realmente usado por Deus, ungido por Deus? Quer fazer a diferença nessa terra, no Brasil, no meio da igreja cristã brasileira? Ore 3 vezes ao dia. Fica com Deus. Um forte abraço. Tenha uma atitude. Ora 3 vezes ao dia.
Leia a palavra, ouça louvores, ministrações, filtre o que você está vendo, tenha uma atitude. Fica com Deus, um forte abraço. Palavra atitude é um posicionamento, é um comportamento que todo homem, ser humano tem que ter diante das bênçãos, da bondade de Deus, dos milagres de Deus e dos momentos difíceis e ruins. Daniel, momento difícil e ruim, momento de morte, lá na cova com os leões. Daniel falou: "Rei, Deus mandou um anjo aqui na cova, ele entrou comigo aqui." E nada aconteceu. Nada. Os leões nem perceberam. Ou se me perceberam, quem sabe eu estava com o corpo transformado em glória, ou o anjo do Senhor fazia uma muralha, uma barreira espiritual. Fica com Deus. Shalom. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Você é o melhor de Deus, hein? Você é o melhor de Deus, hein? Não se esqueça disso.